Pai de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema, nossa lição de número 4, que tem por tema o Ministério Avivado de Jesus. Nós vamos estudar dia 22 de janeiro de 2023. Nosso textuário diz assim: Então, pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo de número 14. Já vamos entrar para a nossa introdução, para que assim possamos ganhar tempo. Diz a nossa introdução. Vale sempre lembrar que o meu objetivo é trabalhar como o tema da lição e assim desenvolver um novo tema, um novo assunto, um novo conteúdo que possa acrescentar ao estudante um pensamento ou nortear novas hipóteses para que ele possa assim trazer um assunto diferente, mais encorpado ou com nova perspectiva, baseado no que eu estou abordando. Não tenho por objetivo comentar as coisas que eu discordo do comentarista aqui. Pois bem, introdução. Dentro do significado comum da palavra avivamento, que é ato ou efeito de avivar-se, avivamento é ato ou efeito de avivar-se, dentro do significado, não cabe cabalmente em Jesus. Por que não cabe cabalmente em Jesus? Porque avivamento é trazer vida a alguém de fora, trazer vida a outro ou a outra. No caso de Jesus, ele é a própria vida, ele é o próprio avivar, ele é a própria luz, como diz o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 4. Você pode ver isso depois. Tá? Então, por isso que não cabe cabalmente Jesus. Jesus era a luz e a vida exarada, ou seja, registrada em meio aos homens. Era como se fosse um selo, um registro, a presença de Jesus ali. O avivamento na vida de Jesus denota como ele fazia e como as pessoas recebiam. Explicando. O que denotar como ele fazia? Era como ele se manifestava, qual era o tipo de avivamento? Eram os sinais, as maravilhas, os prodígios que Jesus Cristo realizava. Isso que conotava o avivamento na vida de Jesus. E como as pessoas recebiam. Nós vamos tentar, dentro do nosso tempo, trabalhar um pouquinho sobre isto. Não com tanta vastidão, para que você possa ter um assunto conciso, mas que ele possa lhe dar subsídio bíblico e teológico. Então como as pessoas recebiam. Então, o avivamento na vida de Jesus denota como ele fazia e como as pessoas recebiam. Não sendo um ato exclusivo nele, mas através dele. Então, através da vida de Jesus, através do ministério de Jesus, as pessoas eram abençoadas e assim se aproximavam de Deus. Nosso primeiro ponto diz o seguinte: a vivalidade de Jesus, ou pode ser a vivalidade ou a vivacidade de Jesus, está em sua autoridade. Mateus capítulo 7, versículo de número 29, depois você lê. O que é a vivacidade de Jesus? A vivalidade de Jesus está na sua autoridade. É que a autoridade de Jesus conotava um comportamento, uma atitude, um modo de ser, de agir, completamente diferente dos demais que ali estavam. Mas seguindo a leitura, porquanto os ensinavam, isso está no texto de Mateus 7, 29, porquanto, abre-se aspas, os ensinava com autoridade, não como os escribas. A gente precisa abrir aqui um pequeno parêntese para entender a necessidade de se buscar de Deus poder e autoridade. A gente precisa disso em nossas vidas. Na realidade, em Lucas capítulo 10, versículo 19, a Bíblia diz: Eis que vos dou poder. A palavra para poder ali é exoxia. Exoxia é autoridade. A autoridade é um pouco diferente de poder de dinamis, ou dínamos, porque dínamos pode ser traduzido como força, mas poder, ou exoxia, é autoridade delegada, autoridade para mandar e as coisas assim acontecerem. Por exemplo, quando você lê que a gente deve sujeitar ou obedecer às autoridades constituídas, ou são o poder constituído, então são pessoas que têm autoridade para mandar e deve ser obedecido. Autoridade no ensino de Jesus era diferente era o referencial,
perdão, a autoridade no ensino de Jesus era o referencial do seu ministério. Eu botei entre parênteses aqui pregação. Pregação e ensino é a mesma coisa. Hoje a conotação que se tem é que conotação em pregação e ensino não são coisas diferentes. Falando, eu tenho chamado para pregar, outro eu tenho chamado para ensinar. Se você tem chamado para ensinar, você tem chamado para pregar. Se você tem chamado para pregar, você tem chamado para ensinar. Não existe biblicamente uma conotação, uma separação entre pregação e ensino. Não existe didaquê sem querigma, e não existe querigma sem didaquê. Ou seja, não existe pregação sem ensino, não existe ensino sem pregação. Então, a autoridade no ensino de Jesus era o diferencial do seu ministério. Aí eu pergunto a você que está a me ouvir, e isso serve para mim também. Qual é o diferencial no meu ministério? Qual é o diferencial no seu ministério? O que está sendo diferente? Você está seguindo a mesma mesmice, o mesmo comportamento, o mesmo modo dos demais, ou está acrescentando, ou Deus está agregando pela sua busca, pela sua oração, pela sua dedicação, algo diferente que vai conotar que Deus está contigo? Porque Nicodemos falou, ninguém pode fazer, João capítulo 3, ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Então há coisas que vão conotar a presença de Deus em nossas vidas, e é isso que nós devemos buscar. Uma pergunta deve ser feita a nós. O que de especial ou diferente tem sido agregado ao nosso ministério? Pense. Se você e eu não estamos buscando ou agregando algo diferente, busca a Deus esse diferencial. Porque nós estamos falando sobre avivamento, mas o avivamento é pessoal. Como a responsabilidade também é. Contudo, que coisa especial da parte de Deus tem sido derramada para conotar exclusivamente a presença de Deus em sua vida? Isso é uma pergunta que a gente deve até mesmo levar para os nossos alunos, os professores levarem para as suas classes e tentarem responder de forma rápida e objetiva. Aí o que a gente precisa? Devemos viver as adversidades de Deus em ministério, sabendo que o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 6. A diversidade de dons, a diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo que opera tudo em todo. A gente tem que buscar constantemente a diversidade de operação de Deus. E Jesus fazia isso com maestria. Deixa eu dar um exemplo aqui a você. Quando Jesus curou o Bartimeu, ele tocou nele para que ele pudesse enxergar. Quando nós vamos ver em João capítulo 9, Jesus fez lodo e para curar um cego, fez lodo, mandou ele se lavar no tanque de Siloé para que ele recebesse a cura. Isso é diversidade de operação, mas o Espírito é o mesmo que opera tudo em todo. Então a gente não pode viver no Espírito na mesma mesmice. O Espírito de Deus traz renovo, e o renovo de Deus é o que vai trazer uma vivacidade espiritual completamente diferente. O Espírito se manifesta trazendo utilidade, não morbidade. Ou seja, o Espírito vai fazer aquilo que é útil. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7. Aquilo que é útil e não morbidade, ou seja, até aquilo que é enfermo. A crente hoje que está dizendo que tem o Espírito Santo, mas vive uma vida enferma. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Pessoas que não valorizam a palavra, não valorizam a igreja, não valorizam o culto, não valorizam a primeira pessoa que é mais importante, a Deus. Então o Espírito vai sempre nos motivar, nos direcionar para a utilidade na obra do Senhor. Sempre seremos úteis para a obra de Deus, porque o Espírito de Deus vai nos direcionar para isto. Paulo não negou o uso da sabedoria, pois o mesmo era doutor. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 11. Mas exaltou o poder acima da mesma. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, ele falou que não foi pregar com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de poder. É o que nós precisamos, era o que tinha no ministério de Jesus. Demonstração de poder. Os escribas não tinham isso. Os escribas não manifestavam isso, mas Jesus tinha e manifestava isso com tremenda grandeza. Aí você fala assim, mas Jesus era o Filho de Deus, tá?
mas ele deu exemplo que nós devemos orar, buscar a presença do Senhor. E ele, citando novamente Lucas capítulo 10, 19, deu poder para pisar serpente, escorpião e qualquer força ou poder do inimigo, e nada nos faria dano algum. Jesus nos deu poder. Eis que vos dou o poder. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a igreja recebeu o poder. Então esse poder já está com a igreja. Só basta nos utilizarmos e usarmos da forma correta, sem vaidade, sem soberba, sem arrogância, achando que o poder é nosso. O poder não é nosso, o poder é de Deus, a unção é do Senhor, a autoridade é do Senhor. Nós falamos, repreendemos demônio, os enfermos são curados pelo poder do nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônio. É em nome de Jesus e não em nosso nome. Mas tem que ser manifestado, levado a público às pessoas o poder de Deus. Segundo ponto, as pessoas e o recebimento do avivamento de Jesus. Nós falamos como as pessoas recebiam o avivamento, como Jesus, voltando aqui ao ponto, só para que você possa entender, o avivamento na vida de Jesus, ele denota como ele fazia. Então, como que Jesus fazia? Jesus fazia diferente, agia diferente, se comportava diferente. Então, Jesus, ele orava, ele tinha responsabilidade e compromisso com a palavra, isso era um modo diferente de Jesus agir e se comportar. Agora, como as pessoas recebem o avivamento de Jesus, como é o comportamento? Aí a gente tem que lembrar de um coração contrito e quebrantado que Deus não despreza. O coração tem que estar aberto, livre para receber a palavra de Deus. Então tem que ter um contato com Deus para receber. A gente recebe de Jesus, mas temos que ter um relacionamento com Ele. Buscar um relacionamento, um contato, uma intimidade com Jesus. Então, o nosso segundo ponto, as pessoas e o recebimento, o avivamento de Jesus. Primeiro que nós vamos observar, a mulher do fluxo de sangue desejou tocá-lo, e dele saiu virtude. A palavra virtude aqui pode ser traduzida como poder. Então de Jesus saiu poder. Ela tocou de uma forma especial, e vale, diga-se de passagem, que as pessoas recebimento do avivamento de Jesus, o comportamento desta mulher de fé, de tocar em Jesus e receber o milagre é importante. Mas o toque dela foi extremamente especial. Foi um toque que tocou numa área de Jesus que a multidão que estava aglomerada ao lado de Jesus e o apertava, o oprimia, não conseguiu tocar. Eu quero lhe chamar a atenção para o seguinte fato. Você está tocando em Jesus, está aglomerado na igreja, em qualquer atividade que seja. Mas que tipo de toque você e eu temos dado em Jesus? É um toque que faz Jesus transmitir-nos virtude, ou simplesmente um toque que faz Pedro dizer e falar assim: mestre, a multidão lhe oprime, a multidão só oprime, mas não faz de Jesus sair algo de especial, algo de diferente, que é a virtude, o poder de Deus. A mulher tocou no exterior, mas por causa da fé, o reflexo atingiu o interior de Jesus, de onde saiu-lhe virtude. Ou seja, a mulher tocou na órbita de Jesus, mas a virtude saiu de dentro de Jesus, do âmago de Jesus. E assim ela pôde receber o milagre. Você está na igreja, você está tocando no físico. Você está indo para o culto, você está tocando no físico. Você está cantando, você está tocando no físico. Você está pregando, você está tocando no físico. Você está ensinando, você está tocando no físico. Mas nós precisamos ter um toque em Jesus, um toque que toque no interior, dentro de Jesus, no espiritual, para que assim possamos receber da parte de Deus as virtudes que vão nos fortificar, nos animar, nos corrigir e nos direcionar por uma vida diferente em comportamento e em santidade diante de Deus. 3. O que causava a palavra avivada de Jesus? O que ela produzia? Palavras comuns geram coisas comuns. Palavras direcionadas com pessoas comuns vão produzir coisas comuns sem importância, sem significado. As palavras de Jesus tinham poder. Lucas capítulo 4, versículo de número 37. Com palavra de poder, saíam os demônios e trazia salvação. Lucas capítulo 19, versículo 9, quando Jesus falou na casa de Zaqueu: chegou salvação a esta casa. Lucas 19, 9. Arrependimento, mudança de comportamento. Ou seja, a salvação entrou naquela casa e trouxe comportamento. O que causava a palavra avivada de Jesus?
ela traz arrependimento e mudança de comportamento, ela traz salvação, não só liberta as pessoas dos demônios, mas traz salvação, libertação, restauração. E isso é muito importante para os dias de hoje. Há pessoas que não têm recebido a palavra de Jesus, não é porque a palavra de Jesus não tenha poder, mas porque o seu coração está completamente preenchido por coisas ruins que impede que a palavra de Deus venha produzir aquilo que ela tem autoridade e poder para produzir. Para você entender isso melhor, o poder da palavra não está o que a palavra pode produzir, é ali em Mateus capítulo 13. Ela tem poder para produzir no seu coração, no meu coração, para a gente poder produzir frutos 60, 30 e 100. Mas o problema não é a palavra. A semente é boa. O problema é o coração do homem, que às vezes tem espinho, que às vezes tem pedregais, e às vezes as aves dos céus roubam a semente e faz tornar-se extremamente infrutífera. Não a palavra, mas o coração de produzir aquilo que Deus quer que produza. Conclusão. Quando os discípulos que iam para Emaús ouviam suas palavras, os seus corações ardiam. Então a palavra de Jesus ela deve trazer aos nossos corações ardor. Só que hoje você não ouve a palavra de Jesus de uma forma audível. Ele é manifesta no seu coração, na sua mente e é ministrado-nos através das Escrituras e através da pregação da palavra. Então, quando você ouvir a palavra ou ler a palavra, deve trazer um ardor em nossos corações. Né? E isso tipifica e denota que você está recebendo a palavra de Deus e com certeza vai aplicá-la porque você sentiu o ardor espiritual que vem do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, é Lucas capítulo 24, versículo de número 32. Os discípulos falaram que quando Jesus falava com eles no caminho, o coração deles ardia. A palavra de Jesus mesmo, que eles estavam com os olhos fechados, preste atenção, as palavras de Jesus mesmo que eles estavam com os olhos fechados, o resultado continuava o mesmo. Eles não estavam entendendo, os olhos deles, continuando no texto de Lucas 24, 32, que o povo lá em caminho de Emaús. Eles não estavam entendendo, não perceberam que era Jesus, mas o ardor da palavra estava ali. O resultado da palavra estava ali. Então, mesmo que eles estivessem com os olhos fechados, o resultado continuava o mesmo. O poder de Deus, da palavra, continuava o mesmo. E nós precisamos, aí eu volto a 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 4. Precisamos pedir a Deus poder em nossas palavras. Não irmos com palavra persuasiva de sabedoria humana, mas demonstração de poder. Autoridade nas palavras, na pregação, no ensino e no evangelho. Na pregação, no ensino do evangelho. Então a nossa pregação deve ser encharcada de poder. Nossos ensinos e pregações têm que ter poder. Ou posso dizer, ou nossos ensinos e pregações são cheias de poder ou são palavras vazias? Elas precisam ser encharcadas, mas eu pergunto, nossos ensinos e pregações são cheios de poder ou são palavras vazias? Devemos pensar e refletir. Eu já acabei o assunto aqui, mas eu fiz uma anotação que Jesus colocou no meu coração, que eu quero transmitir a você e queria que você perguntasse aos seus alunos e que, se isso chegasse às nossas lideranças, se houvesse uma reflexão referente a isso. A pergunta é o seguinte: se Jesus ensinasse hoje, estivesse ensinando hoje, você aceitaria os ensinos de Jesus? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que amanhã, domingo, na escola dominical, nós estamos falando sobre o ministério avivado de Jesus. Jesus estivesse lá na classe para ensinar. Você aceitaria os ensinos de Jesus? Ou questionaria? Falando, Jesus, não é isso não, não é desse jeito. Não é por esse caminho, isso está cobrando demais. Isso estou falando tanto para membros, tanto para pastores. Ou ficaria com os ensinos de sua denominação? Aí a pergunta já abrangeu.
Aceitaria os ensinos de Jesus? Sim ou não? Agora, segunda pergunta na mesma pergunta. Ou ficaria com o ensino de sua igreja? O que eu quero dizer é que o que é mais importante? O que a sua igreja ensina, o que a sua igreja acredita, ou o que Jesus ensina através de sua palavra? Ou a sua denominação, ensino da sua igreja, ou o pacote da sua igreja, que a gente pode dizer assim. O que eu quero dizer e refletir com você é que nós precisamos retornar à palavra. Nós estamos distante da palavra de Deus. As pessoas têm falado do avivamento no ministério de Jesus e estão esquecendo que precisam voltar à comunhão com Deus e o Espírito Santo. Então eu convido a você a fazer essa pergunta aos alunos, as perguntas que eu já fiz aqui, e discutir um pouco rápido, não precisa se delongar a discussão, mas para que as pessoas possam expressarem as suas ideias e pensamento. Que Deus possa nos abençoar, nos permitir uma excelente escola dominical e que a gente possa se dedicar a Deus, a obra de Deus e a casa de Deus. E que o Espírito do Senhor possa nos fortificar grandemente. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus, muito obrigado pela oportunidade odierna que o Senhor nos concede de falarmos da Tua palavra. Peço ao Senhor que conceda a este professor, a este aluno, o entendimento, a compreensão daquilo que eu tenho falado e ministrado aqui. O objetivo não é trazer uma coisa abrangente, detalhada, mas direcionar perspectivas e modos diferentes para que possa ser aludido e apresentado na classe a qual ele dá aula e ministra com responsabilidade e compromisso diante do Senhor. Permita-nos uma aula de escola dominical agradável e abençoada na presença do Senhor. Muito obrigado a Deus por tudo, em nome de Jesus. Meu querido professor e meu querido aluno, tenha uma excelente escola dominical, um excelente domingo na presença do Senhor. Que Deus possa nos abençoar na ministração da aula, você que vai estar dando aula, e que aquilo que você estiver ministrando possa trazer ao aluno uma reflexão da verdade do Evangelho, e aquilo que foi manifestado na vida de Jesus possa refletir em nossas vidas também. Que Deus nos abençoe e tenha um excelente domingo. Fique na paz do Senhor.